Olá, pessoal! Bem-vindos à Zona da Ciência, o canal que te leva para uma viagem incrível pelo mundo do conhecimento. Eu sou o seu guia e hoje vamos falar sobre a história da ciência, como os grandes cientistas mudaram o nosso entendimento sobre o universo, a vida e a tecnologia. Você sabia que muitas das coisas que usamos no nosso dia a dia, como o celular, o computador, o carro e até mesmo a geladeira, são frutos das descobertas e invenções de pessoas que dedicaram suas vidas à pesquisa e à experimentação? E que muitas dessas pessoas enfrentaram dificuldades, perseguições e até mesmo a morte por causa de suas ideias revolucionárias? Pois é, a ciência não é algo que nasceu pronto, mas sim que foi construído ao longo da história por homens e mulheres que tinham uma curiosidade insaciável e uma paixão pelo saber. Neste vídeo, vamos conhecer alguns desses cientistas e suas contribuições para o avanço do conhecimento humano. Mas antes, eu quero te pedir uma coisa, se você gosta de ciência e quer aprender mais sobre ela, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui na Zona da Ciência, você vai encontrar conteúdos sobre física, química, biologia, astronomia, matemática e muito mais. E não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário, pois isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Agora, vamos ao que interessa a história da ciência. A ciência é o conjunto de conhecimentos que busca entender e explicar os fenômenos da natureza, usando métodos sistemáticos, lógicos e racionais. A ciência se baseia na observação, na experimentação, na medição e na formulação de leis e teorias que possam prever e controlar esses fenômenos. A ciência também se relaciona com a tecnologia, que é a aplicação prática dos conhecimentos científicos para resolver problemas e criar novos produtos e serviços. A história da ciência é a história de como o ser humano foi desenvolvendo o seu conhecimento sobre o mundo, desde os tempos mais antigos até os dias de hoje. A história da ciência é marcada por descobertas, invenções, revoluções e conflitos que mudaram a forma como vemos e interagimos com a realidade. A história da ciência também é a história de grandes cientistas, que com suas mentes brilhantes e suas ideias inovadoras, abriram novos caminhos e desafiaram o senso comum e as autoridades de sua época. Mas quem foram esses cientistas? Quais foram as suas principais descobertas e invenções? Como eles influenciaram e foram influenciados pelo contexto histórico, social e cultural em que viveram? Essas são algumas das perguntas que vamos tentar responder neste vídeo, fazendo um breve passeio pela história da ciência e conhecendo alguns dos seus protagonistas. Vamos começar? A ciência na Antiguidade. A ciência na Antiguidade é o período que vai desde o surgimento da escrita, por volta de 3000 a.C., até a queda do Império Romano, no século V d.C. Nesse período, as civilizações antigas, como a Mesopotâmia, o Egito, a Grécia e a Roma, desenvolveram conhecimentos sobre matemática, astronomia, medicina, engenharia, arquitetura, agricultura, entre outras áreas. Esses conhecimentos eram baseados na observação dos fenômenos naturais, na tradição oral, na religião e na mitologia. Alguns dos cientistas mais famosos desse período foram Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo e o primeiro cientista da história. Tales de Mileto viveu no século VI a.C., na Grécia Antiga. Ele foi o fundador da escola jônica, que buscava explicar a origem e a ordem do universo a partir de um princípio natural, chamado de arqué. Para Tales, esse princípio era a água, pois ele acreditava que tudo era formado por ela ou derivado dela. Tales também se destacou por seus conhecimentos de geometria, astronomia e meteorologia. Ele foi o primeiro a prever um eclipse solar, em 585 a.C., e a medir a altura das pirâmides do Egito, usando a sombra e a proporção. Pitágoras, um outro grande filósofo e matemático da Grécia Antiga, Pitágoras viveu no século VI a.C. e fundou uma escola que combinava ciência, religião e misticismo. Pitágoras é famoso pelo seu teorema, que diz que em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ele também foi o primeiro a usar o termo filosofia, que significa amor à sabedoria, e a afirmar que a Terra é esférica e que gira em torno de um fogo central. Hipócrates, considerado o pai da medicina, Hipócrates viveu no século V a.C., na Grécia Antiga. Ele foi o fundador da escola hipocrática, que buscava explicar as doenças e os tratamentos a partir de causas naturais, e não sobrenaturais. Ele também criou o juramento de Hipócrates, que é um código de ética médica que até hoje é usado pelos profissionais da saúde. Hipócrates foi o autor de vários livros sobre anatomia, fisiologia, patologia, diagnóstico, terapêutica, higiene, dietética, entre outros temas.
Aristóteles, um dos maiores filósofos e cientistas de todos os tempos, Aristóteles viveu no século IV a.C., na Grécia Antiga. Ele foi discípulo de Platão e professor de Alexandre, o Grande. Ele escreveu sobre quase todos os ramos do conhecimento, como lógica, metafísica, ética, política, retórica, poética, física, biologia, psicologia, zoologia, botânica, astronomia, meteorologia, entre outros. Ele foi o criador do método indutivo, que parte da observação dos fatos particulares para chegar a conclusões gerais. Ele também foi o fundador do Liceu, uma escola que reunia pesquisadores e coleções de livros e animais. Arquimedes, um dos maiores matemáticos e engenheiros da história, Arquimedes viveu no século III a.C., na cidade de Siracusa, na Sicília. Ele foi o inventor de vários dispositivos mecânicos, como a alavanca, a polia, o parafuso, a roldana, a catapulta, o espelho histório, entre outros. Ele também descobriu o princípio de Arquimedes, que diz que todo corpo imerso em um fluido sofre uma força vertical para cima, igual ao peso do fluido deslocado. Ele também se destacou por seus estudos sobre geometria, cálculo, hidrostática, ótica, astronomia, entre outros. Ele morreu durante o cerco romano à sua cidade, quando um soldado o matou enquanto ele estava desenhando um círculo na areia. Esses foram alguns dos cientistas mais famosos da antiguidade, mas existem muitos outros que também contribuíram para o desenvolvimento do conhecimento nesse período. Se você quiser saber mais sobre eles, deixe o seu comentário e sugira o nome de quem você gostaria de ver em um próximo vídeo. Agora, vamos continuar a nossa viagem pela história da ciência e ver o que aconteceu na Idade Média. A ciência na Idade Média. A ciência na Idade Média é o período que vai desde a queda do Império Romano, no século V d.C., até o início do Renascimento, no século XV d.C. Nesse período, a ciência foi influenciada pela religião, principalmente pelo cristianismo, pelo islamismo e pelo judaísmo, que dominavam as principais regiões do mundo. A ciência medieval se baseava na autoridade dos textos antigos, especialmente os de Aristóteles, que eram interpretados e comentados pelos filósofos e teólogos da época. A ciência medieval também se beneficiou do contato com outras culturas, como a árabe, a indiana e a chinesa, que preservaram e ampliaram os conhecimentos antigos. Alguns dos cientistas mais famosos desse período foram Agostinho de Hipona, um dos maiores pensadores cristãos da história. Agostinho de Hipona viveu entre os séculos IV e V d.C., na África do Norte. Ele foi o autor de obras como Confissões, Cidade de Deus e de Trinitate, nas quais ele abordou temas como a fé, a razão, a graça, o pecado, a liberdade, a história, a política, a ética, a metafísica, a psicologia, a linguagem, entre outros. Ele defendeu que a ciência deveria estar a serviço da religião e que a razão humana era limitada e dependente da revelação divina. Al-Khwarizmi, um dos maiores matemáticos e astrônomos da história, Al-Khwarizmi viveu no século IX, na Pérsia. Ele foi o fundador da álgebra, que é o ramo da matemática que estuda as equações e as operações com símbolos e letras. Ele escreveu o livro Al-Jabr wal-Muqabala, que significa a restauração e a redução, no qual ele apresentou os métodos para resolver equações lineares e quadráticas. Ele também introduziu os números arábicos na Europa, que são os que usamos hoje, e desenvolveu o conceito de algoritmo, que é uma sequência de passos para resolver um problema. Avicena, um dos maiores médicos e filósofos da história, Avicena viveu no século X, na Pérsia. Ele foi o autor de obras como o Cânone da Medicina e a Cura, nas quais ele compilou e sistematizou os conhecimentos médicos e filosóficos de sua época. Ele foi o primeiro a descrever doenças como a meningite, a tuberculose, o diabetes, a catarata, entre outras. Ele também foi o primeiro a realizar experimentos controlados e a usar a quarentena como medida preventiva contra as epidemias. Tomás de Aquino, um outro grande pensador cristão da história. Tomás de Aquino viveu no século XIII, na Itália. Ele foi o autor de obras como Suma Teológica e Suma contra os Gentios, nas quais ele tentou conciliar a fé e a razão, usando a filosofia de Aristóteles como base. Ele defendeu que a ciência era uma forma de conhecer a verdade natural, que era criada por Deus, e que não entrava em conflito com a verdade sobrenatural, que era revelada pela graça. Ele também abordou temas como a existência de Deus, a natureza humana, a lei, a moral, a política, a arte, entre outros. Roger Bacon, um dos precursores do método científico moderno, Roger Bacon viveu no século XIII, na Inglaterra. Ele foi um frade franciscano que se dedicou ao estudo da natureza, da matemática, da lógica, da linguagem, da ótica, da alquimia,
entre outras áreas. Ele defendeu que a ciência deveria se basear na observação, na experimentação, na medição e na matematização dos fenômenos, e não na autoridade dos textos antigos. Ele também criticou a influência da Igreja e da escolástica na ciência, e por isso foi perseguido e preso. Esses foram alguns dos cientistas mais famosos da Idade Média, mas existem muitos outros que também contribuíram para o desenvolvimento do conhecimento nesse período. Se você quiser saber mais sobre eles, deixe o seu comentário e sugira o nome de quem você gostaria de ver em um próximo vídeo. Agora, vamos continuar a nossa viagem pela história da ciência e ver o que aconteceu no Renascimento. A ciência no Renascimento. A ciência no Renascimento é o período que vai desde o início do século XV até o final do século XVI, na Europa. Nesse período, houve um renascimento cultural, artístico, literário e científico, inspirado nos valores e nos conhecimentos da antiguidade clássica. A ciência renascentista se caracterizou pela crítica à autoridade dos textos antigos, pela valorização da experiência, da observação e da experimentação, pela busca de novas fontes de informação, como as viagens, as descobertas e as invenções, e pela aplicação da matemática e da perspectiva na representação da natureza. Alguns dos cientistas mais famosos desse período foram Leonardo da Vinci, um dos maiores gênios da história. Leonardo da Vinci viveu entre os séculos XV e XVI, na Itália. Ele foi pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, inventor, músico, anatomista, botânico, geólogo, entre outras coisas. Ele foi o autor de obras como Mona Lisa, A Última Ceia, O Homem Vitruviano, entre outras. Ele também criou projetos de máquinas voadoras, submarinas, bélicas, hidráulicas, entre outras. Ele também fez estudos sobre o corpo humano, os animais, as plantas, os fenômenos físicos, a luz, a sombra, a cor, entre outros. Ele foi um dos precursores do método científico moderno, pois ele combinava a observação, a experimentação, a análise e a síntese. Nicolau Copérnico, um dos fundadores da astronomia moderna. Nicolau Copérnico viveu no século XVI, na Polônia. Ele foi o autor da obra sobre as revoluções das esferas celestes, na qual ele propôs o modelo heliocêntrico, que diz que a Terra e os outros planetas giram em torno do Sol, e não o contrário, como afirmava o modelo geocêntrico, que era baseado na filosofia de Aristóteles e na teologia cristã. Ele também calculou as distâncias e os períodos dos planetas, e mostrou que os movimentos aparentes dos astros se devem à rotação e à translação da Terra. Galileu Galilei, um dos maiores físicos e astrônomos da história. Galileu Galilei viveu entre os séculos XVI e XVII, na Itália. Ele foi o inventor do telescópio astronômico, com o qual ele fez várias descobertas, como as fases de Vênus, as manchas solares, os satélites de Júpiter, as montanhas da Lua, entre outras. Ele também foi o autor de obras como O Mensageiro das Estrelas, diálogo sobre os dois grandes sistemas do mundo e discursos e demonstrações matemáticas sobre duas novas ciências, nas quais ele defendeu o modelo heliocêntrico de Copérnico, e formulou as leis do movimento, da queda livre, do pêndulo, entre outras. Ele também foi o fundador da mecânica, da dinâmica, da hidrostática, da termometria, entre outras áreas. Ele foi perseguido pela Inquisição, que o condenou à prisão domiciliar, por causa de suas ideias consideradas heréticas. Francis Bacon, um dos fundadores da filosofia da ciência. Francis Bacon viveu entre os séculos XVI e XVII, na Inglaterra. Ele foi o autor de obras como Novum Organum, A Nova Atlântida e O Avanço do Conhecimento, nas quais ele propôs o método indutivo, que parte da observação dos fatos particulares para chegar a conclusões gerais. Ele também defendeu que a ciência deveria ter como objetivo o domínio e a transformação da natureza, para o benefício da humanidade. Ele também criticou os preconceitos e os erros que impedem o progresso do conhecimento, que ele chamou de ídolos da mente. René Descartes, um dos fundadores da filosofia moderna e da matemática analítica. René Descartes viveu entre os séculos XVI e XVII, na França. Ele foi o autor de obras como o Discurso do Método, as Meditações Metafísicas e a Geometria, nas quais ele propôs o método dedutivo, que parte de princípios gerais para chegar a conclusões particulares. Ele também defendeu que a ciência deveria se basear na razão, na dúvida e na clareza, e não na autoridade, na tradição e na confusão. Ele também formulou o cogito, que diz, em penso, logo existo, como o fundamento do conhecimento. Ele também criou o sistema de coordenadas cartesianas, que permite representar as curvas geométricas por equações algébricas. Esses foram alguns dos cientistas mais famosos do Renascimento, mas existem muitos outros que também contribuíram para o desenvolvimento do conhecimento nesse período.
Se você quiser saber mais sobre eles, deixe o seu comentário e sugira o nome de quem você gostaria de ver em um próximo vídeo. Agora, vamos continuar a nossa viagem pela história da ciência e ver o que aconteceu na Idade Moderna. A ciência na Idade Moderna. A ciência na Idade Moderna é o período que vai desde o final do século XVI até o final do século XVIII, na Europa. Nesse período, houve uma revolução científica, que foi um conjunto de mudanças radicais na forma de fazer e de entender a ciência, que levaram ao surgimento da ciência moderna. A ciência moderna se caracterizou pela consolidação do método científico, pela elaboração de leis e teorias universais, pela separação entre a ciência e a religião, pela formação de comunidades e instituições científicas, e pela difusão e popularização do conhecimento. Alguns dos cientistas mais famosos desse período foram Johannes Kepler, um dos fundadores da astronomia moderna. Johannes Kepler viveu entre os séculos XVI e XVII, na Alemanha. Ele foi o autor da obra As Leis do Movimento Planetário, na qual ele formulou as 3 leis que regem o movimento dos planetas em torno do Sol, baseado nas observações de Tycho Brahe. Ele também foi o primeiro a explicar que as marés são causadas pela atração da Lua e do Sol, e que a luz é composta por cores, que se refratam ao passar por um prisma. Isaac Newton, um dos maiores físicos e matemáticos da história. Isaac Newton viveu entre os séculos 17 e 18, na Inglaterra. Ele foi o autor da obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, na qual ele formulou as 3 leis do movimento, a lei da gravitação universal, e o cálculo diferencial e integral. Ele também foi o autor da obra Ótica, na qual ele apresentou a teoria corpuscular da luz, e a decomposição da luz branca em cores, usando um prisma. Ele também foi o inventor do telescópio refletor, e o fundador da mecânica clássica, da ótica geométrica, da termodinâmica, entre outras áreas. Antoine Lavoisier, um dos fundadores da química moderna. Antoine Lavoisier viveu no século XVIII, na França. Ele foi o autor da obra Tratado Elementar de Química, na qual ele apresentou a teoria do flogisto, que diz que toda substância combustível contém um princípio inflamável, chamado flogisto, que se libera durante a combustão. Ele também foi o primeiro a demonstrar que a água é composta por oxigênio e hidrogênio, e que o ar é uma mistura de gases, sendo o oxigênio o responsável pela respiração e pela combustão. Ele também foi o criador da nomenclatura química, e o fundador da química analítica, da química orgânica, da química inorgânica, entre outras áreas. Carl Linnaeus, um dos fundadores da biologia moderna. Carl Linnaeus viveu no século XVIII, na Suécia. Ele foi o autor da obra Sistema Natural, na qual ele propôs um sistema de classificação dos seres vivos, baseado em suas características morfológicas e reprodutivas. Ele também foi o criador da nomenclatura binomial, que usa 2 nomes latinos para designar cada espécie, sendo o primeiro o nome do gênero e o segundo o nome da espécie. Ele também foi o fundador da botânica, da zoologia, da ecologia, entre outras áreas. Benjamin Franklin, um dos fundadores da eletricidade moderna. Benjamin Franklin viveu entre os séculos 17 e 18, nos Estados Unidos. Ele foi o autor da obra Experiências e Observações sobre a Eletricidade, na qual ele apresentou a teoria do fluido elétrico, que diz que a eletricidade é um fluido que pode ser transferido entre os corpos, e que existem 2 tipos de eletricidade, a positiva e a negativa, que se atraem e se repelem. Ele também foi o inventor do para-raios, do fogão de Franklin, dos óculos bifocais, entre outros. Ele também foi um dos líderes da Revolução Americana, e um dos signatários da Declaração de Independência. Esses foram alguns dos cientistas mais famosos da Idade Moderna, mas existem muitos outros que também contribuíram para o desenvolvimento do conhecimento nesse período. Se você quiser saber mais sobre eles, deixe o seu comentário e sugira o nome de quem você gostaria de ver em um próximo vídeo. Agora, vamos continuar a nossa viagem pela história da ciência e ver o que aconteceu na Idade Contemporânea. A ciência na Idade Contemporânea. A ciência na Idade Contemporânea é o período que vai desde o final do século XVIII até os dias de hoje, no mundo todo. Nesse período, houve um acelerado desenvolvimento científico e tecnológico, que trouxe grandes avanços, mas também grandes desafios, para a humanidade. A ciência contemporânea se caracterizou pela diversificação e especialização das áreas do conhecimento, pela interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, pela internacionalização e globalização, pela democratização e participação social, e pela responsabilidade ética e ambiental. Alguns dos cientistas mais famosos desse período foram Charles Darwin, um dos fundadores da biologia evolutiva. Charles Darwin viveu entre os séculos XVIII e XIX, na Inglaterra.
Ele foi o autor da obra A Origem das Espécies, na qual ele propôs a teoria da evolução, que diz que as espécies de seres vivos se originam e se modificam ao longo do tempo, por meio da seleção natural, que é o processo pelo qual os indivíduos mais adaptados ao ambiente sobrevivem e se reproduzem, transmitindo suas características aos seus descendentes. Ele também foi o autor da obra Descendência do Homem, na qual ele aplicou a teoria da evolução à origem e à diversidade da espécie humana. Marie Curie, uma das fundadoras da física nuclear, Marie Curie viveu entre os séculos 19 e 20, na França. Ela foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel, e a única a ganhar dois, um de física e outro de química. Ela foi a descobridora dos elementos polônio e rádio, que são radioativos, ou seja, que emitem radiação ao se desintegrarem. Ela também foi a pioneira no estudo dos efeitos da radiação na saúde e na medicina, e na aplicação da radioterapia no tratamento do câncer. Ela morreu de leucemia, causada pela exposição prolongada à radiação. Albert Einstein, um dos maiores físicos e matemáticos da história, Albert Einstein viveu entre os séculos 19 e 20, na Alemanha, na Suíça e nos Estados Unidos. Ele foi o autor da teoria da relatividade, que é dividida em duas partes, a relatividade especial, que diz que as leis da física são as mesmas para todos os observadores em movimento constante, e que a velocidade da luz é constante e invariável, e a relatividade geral, que diz que a gravidade é uma consequência da curvatura do espaço-tempo, que é afetada pela presença e pelo movimento da matéria e da energia. Ele também foi o autor da equação E igual a mc sobrescrito 2, que diz que a energia e a massa são equivalentes e podem ser convertidas uma na outra. Ele também foi o fundador da física quântica, que é o ramo da física que estuda os fenômenos que ocorrem nas escalas atômicas e subatômicas. Alexander Fleming, um dos fundadores da microbiologia e da farmacologia, Alexander Fleming viveu entre os séculos 19 e 20, na Escócia e na Inglaterra. Ele foi o descobridor da penicilina, que é o primeiro antibiótico da história, ou seja, uma substância capaz de combater as infecções causadas por bactérias. Ele fez essa descoberta por acaso, quando ele observou que um fungo que havia contaminado uma placa de cultura de bactérias impedia o seu crescimento. Ele também foi o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, e o fundador da imunologia, que é o ramo da biologia que estuda o sistema imunológico, que é o conjunto de células e órgãos que defendem o organismo contra as doenças. Stephen Hawking, um dos maiores físicos e cosmólogos da história, Stephen Hawking viveu entre os séculos 20 e 21, na Inglaterra. Ele foi o autor da obra Uma Breve História do Tempo, na qual ele explica, de forma acessível, os principais conceitos da física moderna, como o Big Bang, os buracos negros, as singularidades, a teoria das cordas, entre outros. Ele também foi o formulador da teoria da radiação de Hawking, que diz que os buracos negros emitem radiação e perdem massa, até se evaporarem. Ele também foi o fundador da física matemática, que é o ramo da física que usa a matemática avançada para descrever e resolver os problemas físicos. Ele sofria de esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa que o deixou paralisado e sem fala, mas ele usava um sintetizador de voz e um computador para se comunicar e trabalhar. Esses foram alguns dos cientistas mais famosos da idade contemporânea, mas existem muitos outros que também contribuíram para o desenvolvimento do conhecimento nesse período. Se você quiser saber mais sobre eles, deixe o seu comentário e sugira o nome de quem você gostaria de ver em um próximo vídeo. Espero que você tenha gostado dessa viagem pela história da ciência, e que tenha aprendido um pouco mais sobre como os grandes cientistas mudaram o nosso entendimento sobre o mundo. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário, pois isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a alcançar mais pessoas. E se você quiser ver outro vídeo sobre ciência, assista a esse aqui, Os Mistérios do Oceano, as criaturas mais estranhas e fascinantes que vivem nas profundezas. Um abraço, e até a próxima!